vez, nós estamos comemorando 106 anos da Igreja Presbiteriana Independente de Jacutinga. Todos aqui estão visitando, nossa alegria, gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós e pela presença de vocês aqui conosco, comemorando este aniversário. Então eu vou convidar o Ministério de Louvor, nós vamos iniciar com um cântico de adoração. Após esse hino de adoração, eu convido o reverendo Celso para fazer uma oração adorando ao Senhor. Vamos nos colocar em pé.
Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada somente ao Teu nome. Queremos, Senhor, agradecer porque, pela Tua misericórdia, Tu trouxeste, Senhor, para este lugar aqueles que aqui pregaram a Tua palavra e essa palavra frutificou. Nós queremos, nesta noite, dar ao Senhor a glória por este maravilhosa realização. O Senhor colocou no coração dos Teus filhos o desejo de procurar seguir ao Senhor e exaltá-lo a cada momento. Nesta noite tão especial, a nossa gratidão. Gratidão pela Tua presença contínua aqui nesse lugar. Gratidão, Senhor, porque em todo este caminhar, nós sabemos que a presença do Senhor foi fundamental. E nós exaltamos o Teu nome pelos Teus filhos que se reúnem neste lugar. Sabemos que são especiais porque o Senhor os chamou. E que eles continuem sendo, Senhor, Teus servos, exaltando o Teu nome, glorificando o Teu nome a cada dia. Nós pedimos que recebas a nossa gratidão e que esse momento o Senhor seja exaltado no fundo do nosso coração. Oramos no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. A igreja em pé, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. O Salmo de número 33. Se você não estiver com a sua Bíblia, o texto será projetado e todos vamos ler juntos. Eu vou convidar a nossa irmã Dáris, por favor, dona Dáris, presbítera Dáris, para vir à frente para nos dirigir nessa leitura. O Salmo de número 33. Irmãos, estarei lendo o primeiro versículo, os irmãos o segundo e assim sucessivamente. Exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvado. Celebrai o Senhor com harpa, louvai com cânticos alegres e 10 horas. Entoai de novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca reveste eles. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles e contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve como o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão
livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio Jesus. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos, nesse instante, ouvir um cântico, entoarmos um cântico ao Senhor, nos preparando para um momento de intercessão. Nós vamos interceder nessa noite pela nossa nação. E depois desse cântico, o nosso irmão, reverendo Áureo, estará orando ao Senhor e pedindo a Deus que esteja abençoando a nossa nação neste dia. Senhor,
e a oportunidade que nós temos também de te cultuar livre, de te cultuar, Senhor, de uma maneira sem restrição, sem reservas, gozando de liberdade neste país. Damos-te graças por isso, Senhor. E, ó Deus, sobre esta nação, nós oramos no dia que celebramos a sua independência política, oramos, ó Deus, em favor deste país. Esse país tão rico, tão próspero, esse país tão grandioso, Senhor, mas tão desigual, tão injusto, tão cheio, Senhor, de corrupção, de desvio, Senhor. Nós oramos a Ti, colocando na Tua presença as lideranças desse país, a nossa presidente, os líderes do Congresso, o Supremo Tribunal, as pessoas que têm a responsabilidade de dirigir, mas também têm a responsabilidade, Senhor, de inspirar pela conduta, pela postura, ó Deus, toda esta nação. Então, Deus, tenha misericórdia desse país e ajuda-nos também, ó Pai, como cidadãos da Pátria Celestial, a viver no presente tempo, Senhor, em justiça, a viver em integridade, a viver com ética, a mostrar, Senhor, que a Tua Palavra faz a diferença na nossa vida, para fazermos a diferença onde Tu tens nos plantado. Então, Deus, tenha misericórdia. Abençoa todas as autoridades deste país e ajuda-nos, Senhor, a abençoar este país, ó Deus, com postura de integridade, com atitudes de justiça, com atitudes éticas, lembrando sempre, ó Deus, o Teu zelo, o Teu amor, o Teu apego à justiça, para que prevaleça a paz. Oramos agradecidos por esta nação, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Bem, vamos continuar o nome do nosso Deus. Nesse momento eu vou cantar um canto que chama Comunhão. Você pode sair do seu lugar, dar um abraço para o seu irmão, dar a paz do Senhor para ele, porque estamos aqui hoje não para celebrar mais o aniversário, mas para celebrar a presença de Cristo Jesus nessa cidade, porque dessa igreja e tantas outras. Então, enquanto temos louvando a Deus, que você possa sair e dar um abraço bem gostoso do seu irmão, amém? Amém.
a Deus, né? Como eu disse no começo, agora no início dessa música, nós estamos aqui para celebrar não apenas 106 anos dessa igreja, mas celebrar 106 anos da graça de Deus, que tem nos abençoado e pode colocar essa igreja para abençoar a cidade. Então toda a glória, toda a honra, toda a força, toda a majestade sejam dadas a Deus, porque Ele é o autor dessa obra magnífica. Por isso agora nós vamos cantar, aleluia, hosana, glória, majestade, força, honra e poder a esse Deus que tem nos dado o prazer, o privilégio, a honra de poder louvá-lo, de poder ter uma igreja na qual nós podemos estar em comunhão com nossos irmãos, assim como nós acabamos de cantar, mas principalmente glorificar o nome de Deus. Então cante nesse momento: glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Amém? faz referência ao que Jesus fez na vida de Lázaro. Muitas vezes nós temos alguns empecilhos que nos impedem de servir a Deus conforme o que Ele deseja. Nesse momento, mesmo nesse momento de colocarmos nosso coração diante de Deus e para pedir para que Ele tire todos esses empecilhos, tudo aquilo que nos atrapalha de louvar nessa noite, de ouvir a Sua Santa Palavra e sairmos daqui transformados para glorificar. Eu preciso de um milagre.
Damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só o Senhor merece toda a nossa adoração. E nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, para Te agradecer pelas muitas bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem derramado sobre a vida desta igreja. Muito obrigado por esta igreja aqui em Jacuti, ó Deus, porque através dela, ó Deus, muitas pessoas vieram Te conhecer. Verdade. E cremos que muito mais, ó Deus, virão Te conhecer também, ó Pai. Nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Senhor, continue falando conosco nesse culto, Pai, que possamos sair daqui, meu Deus, mais cheios, ó Deus, da Tua presença, que possamos sair daqui melhores do que entramos, que possamos sair daqui realmente transformados pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos pelas vidas aqui presentes, pelos nossos visitantes, que a Tua mão poderosa, Deus, esteja sobre cada vida, abençoando, sendo com cada um deles, ó Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Apresentamos. Está conosco nesta noite o reverendo Áureo Rodrigues. O reverendo Áureo é presidente da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Está na presidência já há 2 anos, reverendo. 2 anos. Né? E ele morava em Fortaleza. Né? É isso? Seminário nosso lá em Fortaleza. E agora já se mudou para São Paulo para trabalhar na presidência da nossa igreja. Nós estava vendo o último relatório da nossa igreja. Hoje somos 546 igrejas espalhadas por todo o Brasil. E está aqui conosco então o presidente da nossa igreja. Muito nos honra a sua presença conosco, sua esposa, Dona Ruth, né? E o filhão aí, o Marcos. Não é isso? Marcos chegou esses dias, de Fortaleza, segunda-feira de Fortaleza, para cá, para São Paulo, e essa família, então, estão conosco. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou convidar o reverendo Áureo para vir à frente. Ele vai ficar à frente, o coral da igreja entoará um hino, nos preparando para o momento da mensagem. Queremos saudar a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trazemos a saudação da diretoria da Assembleia Geral a esta igreja aniversariante, os seus 106 anos de organização. Que o Pai bendito possa estar coroando de graça, coroando de alegria e concedendo vitórias a esta igreja na sua caminhada, na jornada que ela tem pela frente. Vamos ouvir o coral, depois nós vamos ler o texto bíblico e a nossa meditação.
Convidamos as crianças para vir à frente. Até 7 anos. Agora, hoje vai ser até 7 anos.
Não vou, pai. Sei que alguns ficaram decepcionados, né? Mas hoje só até 7 anos. Amanhã a gente volta até 10. Então vamos orar, né? Eu vou convidar o nosso irmão pastor Daniel, por favor, se pudesse vir aqui à frente, para orar pelas crianças, orar pela mensagem dessa noite, pelo pregador. Vamos fazer assim. Pai bendito, te louvamos por estarmos aqui reunidos em teu nome, por causa da tua imensa graça e teu amor. Através de Jesus, que disse deixar que as crianças venham a mim, porque tal é o reino dos céus. Senhor, pedimos que o Senhor abençoe estas vidas tão sensíveis, tão amadas por ti, e que o Senhor possam ser tocadas também por ti, pela tua palavra, através das tuas professoras, mestres. Senhor Deus, te louvamos por esta igreja, te louvamos pelo impacto que tem tido pelo teu Espírito Santo nesta cidade. Queremos agradecer-te, Senhor, pelos muitos que daqui saíram em teu nome para servir-te em lugares longínquos, onde não se conhecia a tua palavra. Meu Deus, nossa petição é que o Senhor venha a dar mais vida sempre a esta igreja, para que em nome de Jesus possam cumprir a tua comissão. E Senhor, nós agradecemos-te nesta noite para podermos ouvir a mensagem do teu servo, que aqui tem chegado. O Senhor tem preparado o seu coração e temos orado, Deus, que tu também estejas preparando nossos corações para ouvirmos, atendermos e obedecermos conforme o poder do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por tudo e abençoe a cada um conforme a sua necessidade. Oramos, ó Deus, que se há alguém aqui que não conhece a ti como Salvador, ó Deus, que tu toques no seu íntimo, no mais íntimo, Deus, e faça que reconheça que está talvez plenamente ou simplesmente tendo uma religião com Jesus no meio, e não um relacionamento de salvação com Jesus como seu Salvador. Então oramos, ó Deus, que o Senhor toque e fale a cada um de nós. Oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queremos saudar também o presbitério de São Paulo, Minas, a pessoa do seu presidente, do Dalmino Cássio, está aqui presente. Vejo alguns irmãos de Pinhal e de Andradas, eu não sei se outras igrejas estão aqui presentes, mas a todos a nossa saudação, que Deus esteja nos abençoando. Alguns dias atrás, separando algumas coisas para trazer para São Paulo, depois de 25 anos em Fortaleza, eu encontrei um pacote de jornal do Estandarte que uma irmã havia dado, e entre esses jornais antigos encontrei um exemplar de 7 de janeiro de 1943. E folheando esse jornal Estandarte, eu vi lá, Igreja de Jacutinga, completando 37 anos de idade, né, naquela organização. E eu comecei a ler o histórico, porque estávamos preparando exatamente para esta ocasião. Encontrei ali algumas coisas interessantes, a origem da igreja, o primeiro pastor, o reverendo Ernesto Luiz de Oliveira,
que foi um dos 7 pastores que ajudaram a organizar a IPI no Brasil. E também a foto de alguns membros do conselho, talvez hajam familiares ou remanescentes, né? Arnaldo Matili, José Oliveira Prado, o reverendo Rossini Salles Fernandes era o pastor na ocasião, e outros irmãos que aparecem aqui fazem parte, né? Talvez hajam familiares ainda desse grupo pioneiro. E a escola dominical contava naquela ocasião com 229 alunos, 111 membros maiores, e a igreja tinha pontos de pregação na Fazenda Santa Maria, Fazenda da Mata, Fazenda do Recanto, Fubá, Ribeirão de São Paulo. E havia uma congregação, né? Se eu não me engano, em Eleutério. Eu não estou encontrando aqui essa referência, mas eu me recordo. Isso, exatamente. A congregação de Eleutério da igreja. Não sei se ainda existe, né? Se tornou igreja, onde está. Mas achei muito interessante um relato vibrante, alegre, da igreja nos seus 37 anos. Hoje, passado muitos anos, 1943 a 1913, são quantos anos? Quase 70 anos, né? Quase 70 anos, de fato. É uma boa oportunidade para relembrar dos acontecimentos, do que Deus tem feito, do que Deus realizou nesta igreja e através desta igreja. E o nosso coração se enche de esperança a respeito daquilo que Deus ainda pode fazer através da vida desta igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 1 até o versículo 16. Assentados mesmo como estamos, vamos ouvir com reverência esse texto da palavra de Deus. Recomendo-vos, nosso irmão Febe, que está servindo a igreja de Secreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos que estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíano, meu direto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte,
Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Talvez os irmãos estejam se perguntando, por que o pastor leu esse texto cheio de nomes esquisitos, difíceis, E geralmente quando a gente vai ler esses nomes na Bíblia é quando você está procurando o nome do filho que vai nascer, E você vai procurar lá. E às vezes escolhe, Às vezes tem assim, escolhe o nome. Se uma menina vai chamar-se Trifena. Já pensou? Se for gêmeas, então a Trifena e a Trifosa. Pobrezinha das duas, Vão sofrer bullying o resto da vida na escola. Ou às vezes tem outros nomes aqui, Flegonte. A pessoa, alguém teria coragem de colocar o nome do filho Flegonte, assim, Pátrobas, São nomes assim que a gente às vezes acha muito estranho, muito esquisito, Mas geralmente às vezes a gente só vai à Bíblia para ler a relação de nomes para procurar um nome para uma criança. Eu confesso que muitas vezes, lendo a Bíblia, ao chegar naquelas genealogias, fulano gerou ciclano, viveu tantos anos e morreu, eu pulava, dava uma lida por cima assim, e pulava porque eu não achava muito interessante aquilo. Esses nomes na Bíblia, não sei porque está aí na Bíblia, mas não sei porquê, não tem muita. A gente sempre prefere os textos bíblicos que tragam alento, esperança. O Senhor é meu pastor, vinde a mim, não temas, eu estou contigo, Eu te tomo pela mão e te sustento. São esses os versículos nossos preferidos. Esses que falam de muito nome, a gente acha que... E eu confesso que durante muito tempo, ao ler aquelas genealogias, eu pulava. Eu acho que aqui não tem muita finalidade isso. Mas depois eu descobri por que esses nomes estão na Bíblia. Por que a Bíblia ela está repleta de episódios, de pessoas e os nomes são mencionados. Eu descobri que os nomes são importantes, porque Deus nos trata pelo nosso nome. Deus nos conhece pelo nosso nome. O nosso nome é a nossa identidade, o nosso nome é a nossa história. O nosso nome traduz uma vida. E nós respeitamos muito o nosso nome. E nós temos em consideração o nosso nome. E nós não queremos que o nosso nome esteja por aí. Nós prezamos o nosso nome. Nós zelamos pelo nosso nome. E Deus nos chama pelo nosso nome. Deus nos trata de maneira individualizada, personalizada, de maneira única. Deus nos trata, cada um de nós, de maneira única, pessoal, individual. Ele conhece as nossas necessidades. E Deus nos chama como pessoas, como indivíduos, com a nossa história, seja ela boa ou má. Deus nos chama para pertencer ao seu povo e ser participantes da sua obra. Por isso que dentro desse espírito o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta à igreja de Roma, embora ele não tivesse estado lá ainda, ele estava manifestando o desejo de ir a Roma, mas ele já conhecia vários dos irmãos que congregavam na igreja de Roma. E ele vai mencionando esses irmãos. E ao mencionar esses nomes, ao descrever esses nomes, ele adiciona algumas ações e atitudes relativas a esses nomes. Ao mencionar esses nomes, ele relaciona fatos. E assim ele vai traçando uma biografia. E o apóstolo Paulo, ao referir-se
assiste aquelas pessoas, ao fazer breves referências, ele diz um pouco da história da vida daquela pessoa. Mas muito mais que a história da vida daquela pessoa, ele também diz um pouco do estilo daquela igreja. E o apóstolo Paulo começa a descrever, de certa maneira, ao referir-se a essas pessoas, a características, a atitudes, comportamentos daquela igreja. Então, quando lemos esse texto, nós não estamos lendo apenas uma relação de nomes. Nós estamos lendo uma história de uma igreja, atitudes de uma igreja, características de uma igreja. E eu convido os irmãos e as irmãs nesta noite a meditar nesse texto e ver nesse texto características que nós, como igreja, também precisamos ter, precisamos desenvolver, precisamos colocar em prática. Então vamos para o texto e nós vamos encontrar nesse texto algumas características muito importantes que, como igreja ainda de Jacutinga, aqui do Presbitério São Paulo, Minas, ainda nós precisamos colocar em prática, nós precisamos vivenciar essas características. Ele inicialmente introduz este capítulo com uma recomendação. Diz: irmãos, quando chegar aí a nossa irmã, a diaconisa Febe, eu quero que vocês recebam esta irmã, que vocês acolham esta irmã no Senhor, como convém aos santos. Isso porque ela tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Ela tem sido uma irmã que tem acolhido, que tem recebido pessoas. Portanto, vocês a tratem, porque esta irmã tem se comportado com esta atitude acolhedora. Ela tem sido uma irmã acolhedora. E nesse sentido, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Roma, para que eles sejam com aquela irmã e tenham um estilo de vida de acolhimento, para que eles fossem uma igreja acolhedora. Olha, irmãos, esta é uma qualidade, esta é uma característica extremamente necessária, não só naquela época, mas nos tempos de hoje também, de sermos uma igreja acolhedora, de sermos uma igreja que está sempre de braços abertos, de braços estendidos, com o coração, com uma disposição, com uma atitude pronta para acolher todos aqueles que se aproximam da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por uma razão muito especial, porque é da natureza de Deus nos acolher. O nosso Deus nos acolheu, o nosso Deus nos acolhe. Lendo o livro de Salmo, nós encontramos uma expressão no Salmo 84 que diz: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu, Senhor, eu encontrei nos teus altares ali acolhimento, encontrei abrigo, encontrei receptividade, encontrei refúgio na tua casa. O Salmo 27, ele expressa essa esperança: se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Essa expectativa que Deus nos acolhe, que Deus nos recebe. O Salmo 71 diz: se tu para mim uma rocha habitável, que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, diz: acolhe-o aquele que é débil na fé, não para discutir opiniões. E ainda ele, continuando a sua exortação, diz: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E na epístola, a terceira epístola de João, o autor censura
um dos membros daquela igreja, porque ele não acolhia os irmãos Diótrefes, não só não acolhia, como impedia os que queriam recebê-los, serem recebidos na igreja. Ele maltratava as pessoas na igreja. Portanto, irmãos, é da natureza do nosso Deus nos acolher. Deus nos acolheu em Cristo. Deus nos acolhe em Cristo. E a expressão máxima desse acolhimento nós temos na pessoa de Cristo. Cristo acolheu as crianças, os aflitos, os desamparados. Ele acolheu as pessoas na sua angústia, na sua dor, na sua necessidade. Deus estava em Cristo acolhendo as pessoas que dele se aproximavam, que buscavam nele refúgio, segurança, esperança, consolo. Deus estava em Cristo acolhendo as pessoas, de tal maneira que a igreja de Jesus Cristo não pode ser diferente do seu Senhor, não pode ser diferente do nosso Pai Celestial que acolhe as pessoas. E mais do que nunca, nós precisamos ser uma igreja acolhedora, num tempo onde os relacionamentos são extremamente utilitaristas. As pessoas se relacionam, as pessoas se aproximam, as pessoas estabelecem contato com vistas a obter um possível resultado, um possível benefício, se utilizar, receber algo em troca. Esse é o nosso tempo. As pessoas manipulam umas às outras, se aproximam umas das outras, com uma segunda intenção: explorar, receber, se beneficiar. Mas a igreja é chamada a acolher as pessoas, para que elas experimentem, através dos nossos gestos e atitudes, dos nossos relacionamentos, elas encontrem o amor de Deus, o cuidado de Deus, a compaixão de Deus, a paciência de Deus. Pois qual é a forma que as pessoas poderão entender o que Deus é, se não através de nós? Nós somos, de maneira viva, a expressão do apóstolo Paulo, a carta viva, é através das nossas vidas, das nossas atitudes, do nosso comportamento, do nosso estilo de vida, que as pessoas podem discernir a presença de Deus, podem discernir que o que a palavra de Deus diz é real, porque nas nossas vidas aquilo se concretiza, se materializa. O próprio apóstolo Paulo foi beneficiado pelo acolhimento dos irmãos, que ele se refere aqui nesta carta, Priscila e Áquila. Há um momento na vida do ministério de Paulo que, após pregar em Atenas, e a missão de Atenas fracassou, e após Atenas, Paulo dirige-se a Corinto, e ele recomeça o seu ministério sob uma nova perspectiva, e temporariamente o apóstolo Paulo volta à sua antiga profissão de artesão, de tecelão, e ele encontra, em função desta situação, a Priscila e Áquila, que o acolhe, este casal o acolhe. E percebemos pelo texto que é um acolhimento mais do que físico, é um acolhimento emocional. E Paulo vai ser marcado em toda a sua vida pela história deste casal, que naquele momento crucial, um momento crítico da sua vida, experimenta o acolhimento deste casal na sua vida. E ele faz referência a este casal, não apenas como acolhimento, mas faz referência também a este casal a uma outra característica muito importante que a igreja de Jesus Cristo deve ter. Ele faz referência a Priscila e Áquila, meus cooperadores. Depois ele faz, no decorrer do texto, referência a outras pessoas, a Maria, que trabalhou, Urbano, meu companheiro, Trifena, Trifosa, Pérside, que trabalharam arduamente na obra do Senhor.
E aqui o apóstolo Paulo está descrevendo então uma segunda característica da igreja. Além da igreja precisar ser a igreja acolhedora, ela precisa ser uma igreja cooperadora. Os membros da igreja, os integrantes da igreja precisam ser cooperadores. Escrevendo a sua carta aos Efésios, ele diz a respeito da igreja, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado tem o auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E nas outras cartas, o apóstolo Paulo sempre faz referência aos seus cooperadores: Timóteo, Marcos, Aristarco, Lucas, por uma razão muito simples, porque a obra de Cristo não é obra de um artista solo. A obra de Cristo que nós somos chamados a fazer não é obra de uma estrela, de uma pessoa só, mas é uma obra de um conjunto de cooperadores, onde cada um faz a sua parte, onde cada um realiza o seu ministério, onde cada um realiza a sua obra. Quando na igreja de Jesus Cristo alguém se sobrepõe em detrimento da comunidade, alguma coisa está errada. Às vezes infelizmente há o desejo de sobrepor-se e às vezes ofuscando o trabalho dos demais cooperadores a Cristo, querendo trazer para si uma glória que pertence tão somente a Cristo. O nosso tempo é um tempo extremamente narcisista. O narcisismo é uma atitude que vem, digamos, esse nome está relacionado à lenda grega, Narciso, o herói da mitologia grega que, olhando para a água, para um espelho d'água, ele ficou apaixonado pela sua própria imagem, enamorou-se de si mesmo, e tão enamorado de si mesmo que ficou que caiu e afogou-se, tão envolto e absorto na sua própria imagem. Esse termo então é para descrever uma atitude das pessoas que assim na nossa linguagem, aquelas que se acham, aquelas que pensam que só elas sabem, só elas podem, só elas são capazes de realizar alguma coisa. Os demais não têm a capacidade, a beleza, o potencial, a inteligência que eu tenho. Infelizmente, o ambiente religioso é muito propício para o narcisismo. E hoje nós vemos no ambiente da igreja pessoas que eles pensam que a igreja gira em torno delas. Seu nome está em destaque, seu nome está em projeção. E eles pensam que as coisas acontecem na igreja porque eles estão lá, por causa da presença, por conta da palavra, da ação, do trabalho. Essa atitude narcisista, egocêntrica, própria do ser humano decaído, corrompido, mas que às vezes ainda se manifesta na vida da igreja. E como o apóstolo Paulo fala que a igreja é o lugar dos cooperadores, nós somos cooperadores de Deus, a obra de Deus, a igreja de Cristo. Nós somos apenas e simples cooperadores de Deus. Se observarmos esse texto ainda, irmãos, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo diz a forma como esta cooperação se deu. Ele diz a respeito de Priscila e Áquila: eles arriscaram as suas próprias vidas por conta de mim. Ele diz de Maria, de Urbano, de Amplíato, de Trifena, de Trifosa, eles trabalharam na obra do Senhor. Mas ele descreve uma coisa interessante, ainda diz: a igreja que se reúne na casa deles.
Os irmãos que se reúnem com eles. 3 vezes ele faz referência a isso. E aqui está uma natureza de um trabalho, de uma cooperação, quando os nossos lares são colocados a serviço da igreja, quando os nossos lares são suporte da igreja, quando as portas dos nossos lares se abrem para receber pessoas para ali orarmos, estudarmos a palavra de Deus. Eu recebi aqui o boletim da igreja e estava lendo grupos familiares. 6 grupos que se reúnem, 5 grupos que se reúnem nos lares. É isso mesmo, pastor? Nos lares. Que bênção quando os lares se abrem para receber a palavra de Deus. Quando os lares abrem as suas portas para acolher irmãos e irmãs, para acolher os vizinhos, para ali juntos orarem e estudarem a palavra de Deus. Esta é uma forma extraordinária, a forma mais preciosa que os nossos lares podem servir a igreja e cooperar. Hoje, às vezes, é muito comum você convida a pessoa para vir ao templo. Com certeza o pastor Antônio convidou muitas pessoas. Eu não sei quantas dessas pessoas que vocês, os irmãos, convidaram estão aqui essa noite. Mas a gente convida, mas muitos não vão. Muitos não vão. Nós tivemos uma experiência em Fortaleza, alguns anos atrás. Era um culto especial. E alguns adultos disseram: pastor, vamos convidar as pessoas da nossa rua? É a nossa rua. Sim, então vamos convidar, vamos de casa em casa. Naquela rua, Princesa Isabel, lá em Fortaleza. Vai até do número 1 até o número 2000 e poucos. E nós dividimos em várias equipes e vamos convidar a nossa rua. É a nossa rua. E fomos de casa em casa. Onde foi-nos possível entrar, entramos, oramos, convidamos, deixamos o convite, o folheto. Muitas pessoas disseram: não tem uma igreja nessa rua, nem sabia. É aquela igreja. Muito bem. Que hora eu trabalho? Que hora eu culto? Vou lá. Com exceção de 2 casas. Todas as demais foram receptivas e todas, de uma certa maneira, sinalizaram que estariam conosco. Foi feito o culto. Os irmãos aqui imaginam quantas pessoas vieram no culto aquela noite? Nenhuma. Para não dizer que a história foi triste, 3 meses depois uma família chegou. E ela ficou. E é membro da nossa igreja até o dia de hoje. Você convida às vezes para vir à igreja, as pessoas têm um preconceito muito grande. Vou pedir dinheiro. O pastor lá vai pedir dinheiro, vai ficar forçando para eu me tornar um crente. As pessoas vão ficar pegando no meu pé. Eu não vou lá. As pessoas têm muitas barreiras para vir ao templo. Mas quando você convida para vir à sua casa, vai ter uma reunião, um estudo bíblico na minha casa, vamos nos reunir. Vai ter um café lá em casa. Vai fazer um churrasco lá em casa. O convite é mais atraente, né? As pessoas vêm na sua casa. É oportunidade para orar. É oportunidade para estudar a palavra de Deus. Quando se abre a porta da sua casa. Quantas igrejas nossas surgiram em lares que começaram o culto doméstico em casa e convidaram os vizinhos. Meu pai adolescente, peregrinando, andando, saindo de casa porque não podia mais ficar em casa, chegou numa fazenda e chegou na casa lá, o proprietário daquela fazenda pediu trabalho, foi acolhido. E naquela casa tinha o sagrado hábito de manhã e à noite fazer o culto doméstico. E aí ele estranhou aquilo, mas de manhã, antes de sair para o trabalho na roça, as pessoas, os filhos todos, empregados, se reuniam, liam o salmo, cantavam o hino, oravam e iam trabalhar. E todas as noites, antes de dormir, liam o salmo, cantavam o hino, oravam e iam dormir. E meu pai se converteu a mim. E eu dou graças a Deus por isso. Uma família
que tinham o hábito de convidar para orar, para ler a palavra de Deus. Quantas igrejas nossas começaram assim, surgir nos lares, lares que cooperam, lares que abrem as portas, lares que não têm receio de dizer: eu sou crente, nós cremos na palavra de Deus. Lares que não têm receio de colocar um hino para que o vizinho talvez ouça, escute. Lares que pelo testemunho, pela postura, pela conduta, estão comunicando que ali mora uma família que crê no Senhor Jesus. Cooperadores da igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós somos invadidos por uma noção muito intensa de privacidade. É muito difícil às vezes você ir na casa das pessoas, dos membros da igreja. Primeiro pelo estilo de vida, todo mundo sai trabalhar, não tem tempo. Mas também porque a gente às vezes não quer receber irmãos e irmãs na nossa casa para orar. Não é para falar da vida alheia, não. Não é para reclamar da liderança da igreja, mas para orar, para ler o texto bíblico, para interceder, para abençoar a vida de alguém pela nossa oração. Uma igreja de cooperadores. Alguém disse que se o crente não trabalha, dá trabalho. Quando ele não está envolvido, trabalhando, sobra tempo para falar da vida alheia, sobra tempo para reclamar da igreja, sobra tempo para falar da liderança, sobra tempo. Mas quando alguém está trabalhando, cooperando, ele não tem tempo para observar defeito na vida das pessoas. Mas Paulo ainda fala de uma terceira característica desta igreja. Ele vai descrevendo as pessoas, e ele, em meio aos nomes, às descrições, ele diz: amplia o meu direto amigo. Priscila e Áquila arriscaram suas vidas por mim. Andrônico e Júnia foram meus companheiros de prisão. A mãe de Rufo foi uma mãe para mim. Essas referências que o apóstolo Paulo faz a essas pessoas indicam um tipo de relacionamento naquela igreja que deve permear os nossos relacionamentos. É um relacionamento de companheirismo e de amizade. A igreja deve ser, por excelência, esta comunidade de amigos, de companheiros. E como é bom nós termos amigos. É uma bênção termos amigos. O amigo é um tesouro, diz o livro de Provérbios. Amigo é um tesouro. Há tantas canções que exaltam a amizade, que exaltam o amigo. Mas é muito bom ter amigos de fé. Amigos de fé. Interessante é um texto bíblico daquele paralítico que foi levado por 4 amigos a Jesus. Eles chegaram, havia aquela multidão, eles não puderam chegar até Jesus. E eles precisaram subir no telhado e remover o telhado para descer aquele homem preso a uma cama até Jesus. E diz o texto bíblico, é interessante isso, que Jesus vendo-lhes a fé. É interessante que Jesus observou a fé, não do paralítico, mas a fé dos amigos. Como é importante ter amigos de fé, você se cercar de pessoas que tenham fé, pessoas que te ajudem, pessoas que te coloquem para cima, pessoas que te sustentem, pessoas que te abracem, pessoas que te ouçam sem te censurar, pessoas que sejam capazes de estar ao teu lado em circunstâncias difíceis e amargas, pessoas que estejam junto com você, não para criticar, mas quando precisar dizer as verdades, elas vão dizer, mas também quando elas precisarem te apoiar, você sabe que vai ter apoio com elas. Amigos, amigos de fé. E Deus proveu a igreja para que a igreja seja essa comunidade de amigos.
para que a igreja seja essa comunidade de companheiros, para que os nossos relacionamentos na igreja sejam marcados por esse estilo de relacionamento de amizade, de fraternidade, de companheirismo. É verdade que às vezes dentro da igreja nós temos mais afinidade com uma pessoa do que com outra. É verdade que às vezes com algumas pessoas nós aprofundamos os nossos relacionamentos e com algumas pessoas nós sentimos mais à vontade para abrir o coração. Mas no sentido geral, a igreja é a comunidade dos amigos, não dos inimigos. Não onde a gente se sinta, você precisa se sentir armado, se resguardando, porque você não sabe onde você está pisando. Não é este o projeto de Deus para a igreja. O projeto de Deus é que a igreja seja um lugar de amigos. O lugar onde você pode abrir o seu coração, expressar as suas angústias, externar as suas dores, sem reservas, sem medo. Onde você sabe que pode encontrar acolhimento e experimentar o companheirismo indispensável na nossa jornada, na nossa caminhada. Esse é o projeto de Deus para a igreja. Este é o sonho de Deus para a igreja, porque todos nós ansiamos, todos nós desejamos, por mais duro que seja o coração humano, por mais resistente, por mais tendência a uma vida solitária, todos nós desejamos a companhia de alguém em que a gente possa confiar, em que você possa abrir o coração, em que você possa contar, você possa compartilhar. Todos nós ansiamos, o coração humano anseia, todo ser humano anseia, todo ser humano aspira por um tipo de relacionamento dessa natureza. Você precisa de amigos, eu preciso de amigos. E Deus proveu a igreja e nos colocou na igreja para que ali nós desenvolvamos relacionamentos tais em que encontremos provisão para essa nossa necessidade humana. Nós necessitamos de amigos. Deus, eu sei que vocês precisam de amigos. Então a igreja é um lugar para o cultivo. Não que a gente não deva ter amizades fora do âmbito da fé. É importante ter amizades fora do âmbito da fé. Mas por excelência, na igreja estão os nossos amigos de fé. Amigos de jornada, amigos de sonho, de esperança, de sofrimento, de luta. Porque esse é o projeto de Deus. Esse é o plano de Deus. A igreja, esse projeto de Deus. Deus preparou a igreja para que nós fizéssemos parte dela. Nenhuma outra comunidade tem este perfil, tem esse potencial, tem essa possibilidade que a igreja tem. Ela faz parte do plano eterno de Deus. E entre outras coisas que Deus planeja para a igreja está isso. Ali os nossos relacionamentos. Para que seja uma igreja acolhedora, cooperadora, amiga, fraterna. Talvez na nossa experiência a gente possa dizer, pois é, deveria ser assim, mas não é. Talvez irmãos aqui que possam contar, e eu tenho encontrado na caminhada pastoral muitos irmãos e irmãs que estão decepcionados com a igreja. Existe até um livro que diz assim: igreja, estou fora, quero nem saber. Eu tenho encontrado muitas pessoas que às vezes, se você falar de igreja para elas têm até uma, como diz o cearense fala assim, dá até uma gastura, quer dizer, um mal-estar, né? Uma indisposição quando fala de igreja. É verdade. Há pessoas que estão feridas, machucadas, foram maltratadas, tiveram decepções, mas esse não é o projeto de Deus. Esse não é o desejo de Deus. É verdade que aconteceram essas coisas
propósito de Deus é totalmente diferente. Agora, esse texto oferece um caminho. Ele oferece um caminho para que a igreja seja aquilo para o qual Deus planejou que ela seja. Se os irmãos observarem, o apóstolo Paulo repete cerca de 8 vezes nesses 16 versículos a expressão em Cristo, no Senhor, em Cristo, em Cristo, em Cristo. É uma expressão recorrente de Paulo em todas as suas epístolas, mas nesse texto é significativo que ele diz: muito trabalhou no Senhor, muito cooperou no Senhor, deu direto amigo no Senhor, acolham no Senhor. Com isso o apóstolo Paulo está dizendo uma coisa muito importante, que a igreja só pode ser o que ela deve ser, ela só pode alcançar o padrão de Deus, não é por causa da tua força de vontade, da tua energia, da tua disposição, mas é por causa de Cristo. É em Cristo, é por causa do poder que é em Cristo, não é por causa da minha disposição, não é por causa da minha persistência, não é por causa da minha coragem, não é por causa da minha força, mas é por causa de Cristo. Porque, irmão, se depender de você, de mim, nós só fazemos coisas erradas na igreja, mas é em Cristo que é o segredo. É quando a nossa vida está em Cristo, é por causa de Cristo que eu perdoo, é por causa de Cristo que eu tolero, é por causa de Cristo que eu dou apoio, é por causa de Cristo que eu caminho a segunda milha, é por causa de Cristo que eu tenho paciência, é por causa de Cristo que o irmão me suporta, é por causa de Cristo que o irmão me perdoa, é por causa de Cristo que o irmão caminha comigo, é por causa de Cristo que ele me acolhe, é por causa de Cristo que ele me ouve, é por causa de Cristo que ele persevera. Não é por nossa força, é em Cristo. É por causa de Cristo. A minha disposição de amar é pequenininha assim. A minha disposição de tolerar também é pequena. Tem irmãos ainda que a tolerância é menor, é zero. É tolerância zero. Mas não é por conta. A nossa disposição é por causa de Cristo. É Cristo. Tem hora, irmãos, que entendem: Senhor, eu não posso amar por mim, mas eu quero que tu ames no meu lugar. É pelo teu amor, é pela tua paciência, é pela tua bondade, é pela tua misericórdia, é pela tua graça, Senhor. E quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa debilidade, Deus opera em nós o querer e o referir. Quando nós reconhecemos a nossa incapacidade de amar, de servir, de ajudar, de cooperar, de continuar, de perseverar, Ele nos renova cada dia, cada momento. Tudo posso naquele que me fortalece, dizia o apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses. Em nós não há este poder. Quem é suficiente para essas coisas? Perguntava o apóstolo Paulo. A nossa suficiência é de Deus. Esse é o projeto de Deus para a igreja. Uma igreja acolhedora, uma igreja cooperadora, uma igreja amiga, fraterna. Ninguém é suficiente para essas coisas. A nossa suficiência vem de Deus. Esse é o projeto de Deus. Que Deus coloque isso no nosso coração cada dia. Que você se veja como parte de um projeto de Deus maior. Não espere a igreja mudar. Não espere a igreja ser diferente. Não espere a igreja passar por uma transformação para você se envolver. Não espere. Seja parte dessa mudança. Seja parte dessa transformação. Às vezes a gente é muito crítico da igreja. Eu estava lembrando da história do cidadão que diz: não vou fazer parte dessa igreja, essa igreja tem muito hipócrita. E aquele pessoa que eu vi disse: não se preocupe, meu irmão, tem lugar para mais um. A igreja é um hospital. E nós precisamos, cada dia,
permitir que Deus trabalhe a nossa vida e Deus esteja cada dia, cada instante, nos usando para transformar a sua igreja no verdadeiro corpo de Cristo, na sua verdadeira família sobre a face da terra. Amém.
Nós queremos agradecer ao prefeito da cidade, Noé Francisco Rodrigues, que está conosco, sua esposa, Dona Sara, também aos vereadores Marcos Tadeu de Cioli, sua esposa, que estão conosco, presbítero da igreja, vereador Daniel Bernardi, esposa, e o vereador Carlos Rodrigues da Silva, que também está conosco. Nós agradecemos muito a presença de vocês, que Deus esteja abençoando muito a vida de vocês, o trabalho, a direção desta cidade, que esta igreja tanto ama, essa cidade que esta igreja quer sempre ser bênção. Vocês, senhores, que têm a responsabilidade da direção dessa cidade, podem sempre contar conosco. Deus esteja abençoando grandemente a vida de vocês. Nós agradecemos muito a presença de todos. Nós queremos também agradecer todos os pastores, as igrejas aqui representadas. Eu não tenho o nome de todos, mas queremos agradecer a todos os irmãos das nossas igrejas aqui da cidade que estão conosco nesta noite. Eu queria convidar aqui à frente o reverendo Galdino, para ele estar orando, fazendo esta oração final, e o pastor Áureo Rodrigues para estar impetrando a bênção do Senhor. Queremos agradecer muito a todos os irmãos. Também nesta oração, reverendo, faleceu hoje à tarde o presbítero Esdras, um irmão muito amado, muito querido desta igreja. Estava muito doente. Tivemos, sexta-feira passada, estava em Borda da Mata. O pastor Benedito estava dando assistência à família, mas nós conseguimos ir, levar a ceia para ele, para a família, as filhas que estavam lá, presbítero Tiago, neto aqui da igreja, filho dele, nossa irmã Gilméria, esposa. É uma família muito querida nossa, e eles nesse momento estão passando por essa luta, e a igreja toda está muito sentida com isso também. E o corpo já deve ter chegado aqui no velório da cidade, e amanhã será o funeral. Nós ainda não temos o horário, não sei se alguém tem um horário. Às 14 horas, amanhã aqui no cemitério nós estaremos lá como igreja junto desta família tão querida. Então gostaríamos também, o irmão, orasse por esta família, por esses irmãos, né? Orasse também pela igreja. Eu queria convidar todos que ficassem em pé. Convido também os presbíteros para virem aqui à frente. Presbítero, vice-presidente do conselho, presbítero Paulo, presbítero Marcos, presbítero Daniel, presbítero Jorge, presbítero Eliseu, né? Esqueci de um presbítero, o Virgílio acho que não está. O Virgílio não está de viagem, mas está retornando para cá. Amanhã possivelmente estará aqui conosco. Vocês fiquem aqui à frente, nós vamos fazer uma oração e vamos pedir a Deus que esteja abençoando a todos os irmãos que estão conosco nessa noite, os amigos, que esteja abençoando a nossa cidade. Só um tempinho a mais. O reverendo Áureo pregou maravilhosamente, tocou muito no meu coração a mensagem, reverendo, e o senhor falou de amigos, né? E é realmente isso que a gente tem aqui, né? Amigos. A gente é tão amigo que a nossa reunião do conselho essa semana passou da meia-noite, né? A gente gosta de conversar, né? Às vezes a gente chega na reunião e diz assim, não tem nada para tratar, essa reunião que é perigosa, né? Porque essa é que demora, porque a gente vai conversando. Então nós somos realmente amigos aqui, e graças a Deus, uma igreja acolhedora, e que ela
permaneça assim, né? Permaneça assim para a glória de Deus, né? Somos imperfeitos, como ouvimos hoje, temos tantas falhas, mas a gente todos os dias temos mesmo que pedir que Jesus ame por nós e o seu amor seja derramado sobre as nossas vidas, para nós agradarmos a Deus Pai, o Senhor da igreja, né? Então que Deus esteja nos abençoando. Reverendo Galdino vai estar orando, o reverendo Áureo vai impetrar a bênção, o coral da igreja vai cantar um hino. Eu não sei se é possível, não sei se é pedir muito para o Ministério de Louvor, quando a gente estiver saindo, cantar. É possível? Temos que cantar o Pendão Real. Então vamos fazer assim, então. Podemos cantar o Pendão Real, então. O reverendo Galdino vai estar orando ao Senhor. Ministério de Louvor. Oremos. Eterno Deus, sabendo que Tu és um Deus de conforto, de paz, um Deus, ó Pai, de misericórdia. Por isso, ó Pai, neste primeiro momento nós queremos apresentar esses familiares doestas, ó Pai, que quais são lutados, que o Senhor leve o conforto e a paz do Senhor. A paz, Senhor, que excede todo entendimento, Senhor. Que possa agora estar dando tranquilidade aos corações e a certeza que Ele está na Tua presença, nos tranquiliza, Pai. Pai, que possamos realmente continuar louvando e bendizendo o Teu nome, porque a nossa esperança não se resume simplesmente nessa vida, mas a nossa esperança é na vida eterna, em Cristo Jesus. Então nós pedimos que o Senhor estenda a sua destra e abençoe esses familiares neste momento. Pedimos também, ó Pai, por esta igreja que completa mais um ano na Tua presença, um ano de glória que glorifica o Senhor. E nós queremos clamar ao Senhor que realmente essa palavra, que tanto falou aos nossos corações, seja realidade na vida dessa igreja. Que essa igreja seja uma igreja acolhedora para a cidade de Mutinga, seja uma igreja cooperadora com a cidade, seja uma igreja amiga da cidade, e acima de tudo que essa igreja leve Jesus Cristo a cada lar dessa cidade. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome, porque se até aqui chegamos, foi porque até que o Senhor esteve com eles. E que a bênção do Senhor, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o derramar do Senhor, seja realmente sobre essa igreja em todos os momentos da sua vida, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poderosos
presbítero Sérgio, né? E de última hora conversei com ele para ele filmar o culto para nós. Ele veio para fazer esse trabalho. Deus abençoe sua vida e sua família, Deus Sérgio. Muito obrigado. Obrigado realmente a todas as pessoas. Leiam a mensagem que está no boletim. Escrevi uma palavra para você que está nos visitando nessa noite. Leia, leve para a sua casa para você meditar e volte sempre. Após o culto, nós teremos aqui uma recepção no salão social. Os irmãos podem sair, dar a volta ou ir por aqui, por trás. E nós gostaríamos que você permanecesse, ficasse conosco, ainda estivesse esse tempo de comunhão, celebrando os 106 anos de existência da nossa igreja. O reverendo Mauro vai impetrar a bênção. Os irmãos presbíteros podem se assentar depois da bênção e os irmãos também podem se assentar. O coral ainda vai entoar o cântico, né? E depois o Ministério de Louvor entoará o cântico Comunhão, e aí todos nós estaremos saindo nos cumprimentando. Deus abençoe a todos. Recebei a bênção. Que o Senhor mesmo possa ir adiante de vós para vos mostrar o caminho. Que o Senhor mesmo esteja à vossa retaguarda por vos proteger dos ataques das pessoas más através do maligno. Que o Senhor mesmo esteja ao vosso lado para vos abraçar, sustentar contra os vossos joelhos, as vossas mãos fraquejarem. Que o Senhor mesmo esteja dentro de vós para vos inspirar e animar na jornada. Que o Senhor esteja sempre acima de vós, como o Senhor que é, guiando, cuidando, dirigindo e provendo todas as coisas, hoje e por todo sempre. Amém. Amém.